Olá, bom dia, eu sou Larissa Machado e nessa edição do quadro Classe Trabalhadora em Debate, estamos recebendo a secretária-geral do Sindsaúde e do Sindicato de Enfermeiros, Cirlei Braga, e também representante do Fórum Nacional de Enfermagem, para falarmos sobre o piso nacional da categoria, parcelamento da data base em Goiás e muito mais. Seja bem-vinda, Cirlei. Olá, Larissa, bom dia aos telespectadores do programa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para poder contribuir nessa pauta que é de grande relevância para todos nós. Seja bem-vinda. No último dia 15, Cirlei, o ministro Luiz Roberto Barroso liberou o pagamento do piso da categoria de enfermagem em todo o país, após ele mesmo ter feito uma liminar em setembro de 2022, anulando os efeitos do piso nacional. Como vocês da categoria de enfermagem veem essa atitude do ministro? Bom, eu acho que é importante a gente fazer uma retrospectiva rápida aqui, né, na questão da suspensão. E aí eu quero já ressaltar que eu sou enfermeira, minha categoria, né, que está em debate sobre toda essa polêmica que a gente vem acompanhando. Na verdade, a época da suspensão, né, a gente precisa entender o seguinte: a lei, ela foi aprovada, né, a Lei 14.434, que instituiu o piso salarial da enfermagem em todo o país. Ela foi aprovada e sancionada pelo presidente da República na época, né, e não foi apresentada a fonte de custeio, né, para que esse piso pudesse ser pago em todo o país. O que o STF fez nada mais foi do que pedir onde é que estavam as fontes de custeio para esse pagamento, porque não é nada plausível a gente criar uma despesa para que outra pessoa pague. Né? Se a lei é municipal, ela tem que vir de recurso municipal, se é estadual, do estado, e assim, né, como a lei é nacional, o recurso teria que ter vindo da União, o que não foi apresentado na época. Então, o que o STF fez, né, que é um dever do STF, é zelar pela lei. A lei está aqui, mas onde é que está a fonte de recurso? Né? Então, é importante a gente entender essa parte. E apresentado já a fonte de custeio agora, né? Então a gente tem aí uma longa jornada, uma longa etapa, várias leis aprovadas, emendas constitucionais, portarias. Então, a gente vê que agora, finalmente, nós estamos caminhando, né, para a etapa final dessa peregrinação do piso salarial da enfermagem. Que, no caso, é o repasse, né, pelos municípios. Justamente, a gente teve agora, por último, né, a aprovação da portaria 597, a publicação, melhor dizendo, a portaria 597, que foi publicada no dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, e ela foi republicada agora dia 19, porque na portaria continha alguns dizeres que causou um alvoroço muito grande também, a questão de jornada de trabalho, que a lei que instituiu o piso não traz sobre jornada, né? Então, na portaria trouxe, e também a questão de vencimento e salário. Então, teve dupla interpretação, muita confusão, um rebuliço muito grande, e a portaria foi republicada no dia 19, suprimindo esses termos. Certo. Então, hoje em dia, qual que é a jornada de trabalho do enfermeiro? Na lei que instituiu o piso, não trouxe sobre a jornada. A lei trouxe o seguinte: independentemente da jornada. Quem já tem a jornada estabelecida, mantém a jornada e recebe o piso. Seja 20, que é o caso do Distrito Federal, ou seja 44, que é o caso da rede privada. Entendi. E agora, falando da questão aqui de Goiás, a gente viu também que na semana passada o governo de Goiás, ele falou em dividir a data base. Como que é isso? O que está acontecendo aí? Olha, Larissa, muito triste, né, essa situação. A gente está vendo aí ao longo dos anos, né, desde o governo Marconi, a desvalorização dos trabalhadores de Goiás, sobretudo da saúde, né, já soma aí cerca de 80% de defasagem salarial, né, aproximadamente 10 anos que os trabalhadores da saúde de Goiás não recebem data base, reajuste salarial. Então, é muito triste a gente ver isso. E agora a gente vê aí uma proposta do governo de Goiás de parcelar a data base, né, desse ano, do ano passado no caso, em 2 vezes, né, um valor tão baixo, 5,93%, né, por ainda querer parcelar. Então, é importante ressaltar que a categoria não aceitou esse parcelamento, porque eu acho que é o mínimo, né, pagar integralmente. A gente nunca viu, né, pelo menos nos últimos anos, essa questão de parcelar a data base, e ainda mais falando de trabalhadores que estão tão sofridos,
né, sendo sacrificado, crucificado, questão dos aposentados, que com a tal deforma da Previdência, né, estão aposentados e pagando aposentadoria, que são taxados também na questão do desconto previdenciário. Então, a gente vê com muita tristeza isso daí, né, de um governador que é da saúde não valorizar os trabalhadores. Da saúde, né? Da saúde. E a gente tá vindo aí de uma pandemia onde foram os trabalhadores que mais foram, assim, que sofreram, né, na verdade, porque ficaram ali na linha de frente o tempo todo, né? Foi, né, teve que acontecer, infelizmente, né, aconteceu a pandemia, mas aí foi nesse período aí que os trabalhadores da saúde, sobretudo a enfermagem, né, tiveram aí a notoriedade pela população e aí a gente ainda vê tanta dificuldade, né, para cumprir um piso, que é um piso. Que é o a gente mínimo, tá né? falando de piso, né? Se estivéssemos falando sobre super salários, a gente tá falando de piso, que é o mínimo que a categoria tem. Então, precisou ter uma pandemia para que a gente tivesse visibilidade por parte dos gestores, mas não valorização, porque eu sou profissional de enfermagem, né, estive na linha de frente durante toda a pandemia e nenhum de nós recebemos R$1 a mais pelo... Não é que a gente quer receber pelo atendimento, mas assim, a gente não teve valorização, a gente teve muito mais trabalho, muito mais sobrecarga, né, que todo mundo acompanhou, e a gente não teve valorização por parte de ninguém. Inclusive, teve alguns lugares que teve desvalorização, né? Com o não pagamento de database, com o não pagamento dos direitos, com retirada de direitos. Infelizmente, né, esse é o cenário que a gente vive atualmente. E além dessa desvalorização, Cirlei, gostaria que você falasse um pouco também dos outros problemas enfrentados pela categoria de enfermagem, mas também, assim, de saúde, aqui em Goiás, principalmente. Falta de efetivo, como que está essa questão? No cenário nacional a gente tem, né, a questão da luta pelo piso nacional da categoria, onde a gente tem trabalhadores, né, eu recebo mensagem de trabalhadores de todos os lugares do Brasil, e a gente tem o estado do Pará, por exemplo, que o trabalhador de enfermagem recebe R$50 pelo plantão de 12 horas. Então, uma desvalorização total. E a questão, né, situação em Goiás, a gente tem a dificuldade... da não valorização de salário, que é o caso do Estado, né, da não reposição das perdas inflacionárias, a questão do número de profissionais ser muito reduzido, né, então a gente tem uma sobrecarga muito grande, e aí a gente não pode deixar de atender o paciente, porque ele não tem culpa, então acaba que a categoria da enfermagem, da saúde, está muito adoecida por conta dessa sobrecarga, e às vezes a gente é criticado porque fala que a enfermagem, né, não participa, das lutas, mas tem que ter 2, 3 vínculos, já sai do local de trabalho extremamente cansado, né? Muitas vezes já sai de um para ir para outro trabalho, então o adoecimento ele é notório, né, na categoria. A gente tem ainda, no caso de Goiás, a questão das organizações sociais, né, que é um serviço que a gente sabe que só fechou portas, as OS não melhorou nada em nada no Estado, muito pelo contrário, é para desviar dinheiro, né, que a gente sabe muito bem disso, a gente tem números, a gente tem dados, né, que comprovam isso. Inclusive, na pandemia, teve um escândalo aí das OS, né, envolvendo o secretário, envolvendo muitas pessoas. Muitos escândalos, muitas demissões, então a gente tem também esse problema que a gente, né, do Sindicato, sindicatos enfermeiros, cobra com muita veemência, com muita dureza, né, a retirada dessas organizações sociais de Goiás, porque o hospital que é público, ele tem porta fechada hoje para a sociedade, né, você não tem a porta aberta para você entrar mais. Na verdade, melhorou muito a segurança, porque lá, né, é segurança para todo lado, você não tem acesso. Além disso, a gente tem ainda, né, falando em prefeituras, a questão dos contratos precários, né, onde o trabalhador não tem direito a férias, não tem direito a atestado. A gente teve muita luta durante a pandemia, onde os profissionais que pegavam Covid, né, que adoeciam pelo Covid, muitos iam trabalhar doentes, porque senão, né, lá no início a gente tinha um afastamento de 15 dias. Então, eles ficavam com corte de 15 dias. Nossa. Um absurdo, assim, sem fim, porque a pessoa não escolhe, né, se adoecer, ou não, ela não escolhe pegar Covid, se você pudesse, você não queria, lógico. Claro. Então, a gente tem isso daí também. E a pressão o tempo todo em cima deles, né? E aí tem a questão, não tem direito a férias, mas acaba renovando esses mesmos contratos com essas mesmas pessoas. E uma vez eu questionei um secretário de saúde
se alguém cometesse um erro lá no local de trabalho, se ele não ia se sentir corresponsável por essa precarização, né, esse adoecimento, essa sobrecarga. Então, a gente tem aí inúmeros problemas, né, em cenário nacional e agora também mais um problema da luta da implantação do nosso piso, que não vai ser fácil. Pois é importante a gente falar isso, né, Cirlei, porque enquanto população, enquanto sociedade, é muito fácil para a gente reclamar de que não foi atendido no hospital, de que não está tendo pessoas para aplicar vacina nos postinhos de saúde, como nós vimos na semana passada também, foi tema de matéria, mas muitas vezes a gente não se coloca no lugar do trabalhador, né? De estar sofrendo essas condições precárias de trabalho, né? Justamente, Larissa, eu volto aqui um pouquinho na questão dos contratos, que ele não tem a continuidade do serviço. Tem isso né? Então, a gente tem ainda o problema da falta de concurso, né? Em Goiás, no Brasil, mas, sobretudo, a gente fala aqui de Goiás, né? De não ter o concurso. Então, você não tem a continuidade da assistência. E aí, quando você pensa, eu reúno muito com os responsáveis por prefeitura, secretário de saúde, e eles falam, não, vence um contrato, eu chamo outra pessoa do contrato, e aí vale a gente falar aqui de que para a pessoa acompanhar um programa de gestante, de hipertenso, diabético, nem sempre a pessoa que chega, ela tem experiência. Então, você tem que fazer um período ali de treinamento. Enquanto isso, com a saída de um, a chegada do outro, até que ele é capacitado, a população está em prejuízo, né, desse serviço. Então, é importantíssimo que a gente também fale aqui sobre a questão da realização de concursos, porque, né, no concurso a gente tem o servidor que é efetivo, ele vai entrar ali no serviço e vai continuar o serviço. Isso. Porque a população, né, eu trabalho no SUS, sempre trabalhei no SUS, então a gente, muitas vezes, nós é que somos xingados lá na ponta, lá na unidade de trabalho. Porque o paciente, eu entendo o paciente também, ele vai num lugar, ele não tem o atendimento, chega no outro, não tem o atendimento, né? A gente tem um exemplo péssimo aqui de Goiânia, que praticamente não funciona nada, né, na saúde. E aí eu trabalho no município vizinho, eu acabo recebendo, né, na urgência e emergência, esses pacientes que são egressos da cidade de Goiânia, porque o paciente precisa de atendimento, ele vai onde ele encontra. Sim. E às vezes ele já foi em 3, 4 lugares e ele não consegue, no lugar que ele chega, ele já chega nervoso. E aí quem acaba escutando ali é a gente, né? Sim, porque é o servidor que está ali atendendo. É a pessoa, assim, eu falo para ele, mas eu estou aqui trabalhando, né? Eu estou aqui sobrecarregado. E aí com a questão da gente ter esse déficit, o serviço não pode parar. Então, a gente tem que acabar se desdobrando, atendendo muito mais do que a capacidade da gente. E com isso vem os adoecimentos, os afastamentos, né, por doença, e a gente não vê uma solução. Isso. Então, a solução seria a realização de concursos. De concursos públicos, né? Isso. Porque é isso, as pessoas adoecem, afastam, e aí só vai faltando mais trabalhadores, né? E o serviço não diminui, muito pelo contrário. Só aumenta, né? Porque a população está crescendo. A população está crescendo e está adoecendo muito mais. Sobretudo depois da pandemia, a gente tem o adoecimento que já era, né? Que a gente já é acostumado a ver, e também o adoecimento mental. A população está muito mais adoecida mentalmente, né? Muita gente perdeu o familiar, perdeu o amigo, perdeu alguém. Outras pessoas adoeceram mesmo pelo processo em si da pandemia. Então, a gente nota que esse número aumentou demais, né? Nas unidades de saúde de pacientes que estão com problemas psicológicos, né? Adoecimento mental. Que é outro problema grave que a gente está vendo reflexos aí no trânsito, nas escolas, em tudo, né? Em todo lugar. É difícil. Então, quero agradecer a sua participação, Cirlei. Eu acho que com isso a gente consegue alcançar as pessoas, falar um pouquinho do que está acontecendo, e as pessoas vão tendo mais um pouco de noção do que acontece com os profissionais, né? Com a saúde em Goiás. Então, quero agradecer a sua participação e pedir que você volte mais vezes para a gente conversar sobre isso. Sim, Larissa, se me permite, só quero fazer rapidamente um comentário sobre o nosso piso aí, que está muito em evidência agora. O Sind Saúde Goiás, o Sindicato dos Enfermeiros, nós estamos à disposição, trabalhando muito, né, para que tenhamos o nosso piso implementado no contra-cheque, que essa é a pergunta que os trabalhadores estão fazendo. Quando que eu vou receber? Então, nós estamos trabalhando, ontem nós tivemos uma audiência pública na Alego. Hoje, gostaria de fazer o convite aqui, nós teremos uma live no Sind Saúde, às 20 horas, né, juntamente com o Sindicato dos Enfermeiros, onde a categoria vai poder tirar todas as dúvidas, quando que eu recebo, quanto que é, quem que vai passar o dinheiro para onde, todas essas dúvidas serão
esclarecidas hoje com a presença da advogada do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. Tá? Agradeço muitíssimo pelo convite, muito importante essa participação, esse envolvimento da sociedade civil, né, na causa tão justa da saúde, sobretudo da enfermagem no país e aqui em Goiás. Que ótimo, Muito a gente obrigada. agradece.